pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí sua clicada em curtir e também se inscreva para estar acompanhando o nosso conteúdo, tá bom? Eu vou falar hoje sobre um livro chamado O Inventário das Coisas Ausentes, que é de uma autora brasileira chamada Carola Saavedra, que é uma das maiores autoras brasileiras da atualidade. É a primeira obra que eu li dessa autora. Ela é brasileira, mas ela é nascida no Chile. Ela veio para o Brasil com 4 anos de idade. Ela escreve em língua portuguesa e é naturalizada brasileira e está inserida em todo o contexto de literatura brasileira. Então vamos falar um pouco sobre esse livro. O que me chamou muito a atenção nele é a forma como a autora trabalha muito a ideia de múltiplas narrativas em torno de um eixo narrativo principal. Existe uma história guia, uma história que conduz todo o livro. Em torno dessa história vai aparecendo muitas outras histórias paralelas a ela, como por exemplo a referência aos antepassados, né, dos personagens principais, os avós, os pais, como eles se conheceram, como foi a vida deles. O personagem principal ele tem pretensões literárias, então em diversos trechos a Carola Saavedra ela descreve o que ele está planejando escrever, como os eventos que acontecem ao redor dele influenciam essa sua percepção literária. Então, em torno desse eixo narrativo principal, a gente vai tendo diversos outros eventos acontecendo. E é uma perspectiva bem bacana de criar uma imersão do leitor com relação a toda a profundidade que os personagens que vão sendo apresentados vão tendo, vão realizando. Esse eixo principal desse livro, ele gira em torno de um personagem anônimo, o nome dele em momento algum é dito no livro, e a relação dele com uma mulher chamada Nina e a relação dele com o pai dele. Ele se manteve distante do pai dele durante 23 anos e após esse longo período de afastamento se reencontram quando o pai dele está à beira da morte. O livro é dividido em 2 partes. Na primeira parte, o foco é maior na relação desse personagem com a Nina. Ele conhece a Nina na faculdade, inicia-se um breve romance entre eles. No aspecto das múltiplas narrativas, é descrito muito a relação familiar da Nina, fala sobre os avós dela, os pais dela. A Nina ela nasceu no Chile e veio muito nova para o Brasil, assim como a autora, então a gente tem alguns nuances autobiográficos na construção dessa personagem. E após algum tempo de relacionamento, a Nina vai embora e deixa uma série de cadernos, de diários com escritos autobiográficos para esse personagem principal, sem explicar o porquê. E anos depois ela retorna e o personagem ficou com aqueles cadernos, sem entender exatamente porquê, e ocorre esse reencontro no futuro. Na segunda parte, o enfoque é na relação desse personagem principal com o pai dele. O pai dele é uma pessoa muito dura, uma pessoa muito rígida. Ele diz que fez o melhor pelo filho, que o filho teve todas as oportunidades e em momento algum correspondeu. E o filho vive com essa sensação de que não é bom o suficiente diante da percepção do pai. Então a gente tem uma relação até freudiana entre os dois. E é nesse ponto que reside a maior qualidade desse livro, que é no trabalho das relações, tanto das relações dos seres humanos entre si, quanto nas relações deles consigo mesmo. A gente tem nesse eixo principal a relação do personagem principal com a Nina e com seu pai, que são relações bastante complexas e que são muito bem desenvolvidas. A gente tem nessas narrativas, digamos assim, laterais,
como, por exemplo, uma avó da Nina que fugiu de casa para se casar com um homem que ela era apaixonada. E ela abdicou da própria família para entrar em um relacionamento em que o homem a traía, a tratava mal. Ou então um outro caso de um homem que foi torturado pela ditadura militar do Chile, a ditadura do Pinochet, e essa tortura o afetou muito, mudou seu jeito de ser, o deixou muito machucado, muito amargurado, e isso veio influenciar nas relações dele com a esposa e com o filho. Um outro caso, o avô de Nina era um homem ateu, foi diagnosticado com câncer e reencontrou a religião, sendo que a esposa dele que era muito religiosa, queria a todo custo que ele começasse a frequentar a igreja. Então ele se cura desse câncer, se torna uma pessoa muito religiosa e vira pastor e funda a sua igreja. Então a gente tem um trabalho excepcional da Carola nessas relações de seres humanos. Ela consegue colocar isso de uma forma complexa, de uma forma sofisticada, de uma forma criativa, e ao mesmo tempo isso não soa como forçado, não fica parecendo nem um pouco artificial. Então ela consegue passar muita naturalidade nessas relações desses personagens que ela cria. E um outro aspecto que me chamou bastante atenção também é como ela trabalha a questão da globalização. E esse é um aspecto que eu vejo de uma forma muito presente na literatura brasileira contemporânea. A gente tem aqui o inventário das coisas ausentes, personagens que vão para os outros países, por exemplo, o caso do homem que teve um câncer. Ele viajou para os Estados Unidos para se tratar, ou então um chileno que foi para o exílio na Dinamarca após ser preso e torturado. Ou seja, a gente tem personagens transitando por outros países, e a gente então tem a inserção do elemento da globalização na literatura brasileira, e é algo que está presente em outros livros, como por exemplo em Habitante Real, do Paulo Scott, ou então A Chave de Casa, da Tatiana Salain-Levy. São livros que trazem uma realidade de um Brasil globalizado para a literatura, e nisso a gente tem um aspecto da literatura que é de ser um retrato de seu tempo. Ou seja, a gente tem um Brasil em mudança, a gente tem um país que está cada vez mais inserido em um contexto globalizado, e isso está se fazendo presente dentro da literatura. Então, o Inventário das Coisas Ausentes é um livro que trabalha muitíssimo bem essa diversidade de narrativas. É um livro que tem um estilo literário bastante moderno. A autora, por exemplo, intercala entre primeira e terceira pessoa, usa diversas técnicas de diálogo bem interessantes, bem ricas, e consegue trabalhar de uma forma bastante natural e rica as relações entre os personagens, que é onde está o principal valor dessa obra. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.